Muitos de vocês devem ter ouvido falar no Pix, e eu sei que alguns de vocês ouviram falar e inclusive colocaram alguns questionamentos nos vídeos que eu fiz sobre os bancos, se o Pix ele poderia ameaçar os lucros dos bancões. E é sobre isso que vai ser a nossa resenha hoje, então eu já quero fazer o convite para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e me acompanhar até o final do vídeo para depois você dar sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Se você tá meio por fora e não sabe o que é o Pix, sabe que ele é um mecanismo que está sendo criado pelo nosso Banco Central de maneira a facilitar os pagamentos e transações que devem ser instantâneas. Sim, o Pix ele deve possibilitar a realização de transações em até 10 segundos. E ele deve ficar disponível também 24 horas por dia, 7 dias por semana e praticamente com o custo zerado para a pessoa física. E quando eu digo praticamente, gente, é porque a cada 10 transações que nós fizermos no Pix, então a gente vai ter um custo de 1 centavo. O que equivale a 0,001 centavo por transação. Só que quando a gente compara isso com o quanto muitas pessoas pagam de DOCs e TEDs, principalmente as que utilizam os grandes bancões, então realmente esse custo é praticamente zero. E vale ressaltar, gente, que além dessa questão do Pix poder ser instantâneo, né, de fazer transações em até 10 segundos, ele também vai contar com um facilitador, porque se você tiver o CPF, CNPJ, número de telefone ou o e-mail da pessoa e da empresa que você quer mandar o dinheiro, então basta você colocar isso no Pix e aí ele vai trazer os outros dados, né, dessa pessoa da empresa para que você consiga confirmar se é aquela empresa ou aquele cidadão que você realmente quer fazer um pagamento ou fazer uma transação, e aí pronto, você confirma em até 10 segundos essa transação ela será realizada. Um outro ponto positivo para o Pix é porque não teremos a necessidade de estar com o cartão junto para fazer essas transações. Se nós tivermos um celular, a gente vai poder fazer isso através do QR Code, então basta a gente escanear o QR Code e aí a gente consegue fazer o pagamento ou uma transferência através do Pix. Então isso, gente, tende a favorecer bastante não somente as nossas vidas, mas também dos e-commerces e também dos comerciantes, porque além dos cartões de crédito e boletos, que muitas vezes são os mecanismos de pagamentos, né, que são oferecidos para os clientes, então nós poderemos contar em breve com o próprio Pix. E um outro ponto relevante é que não somente comerciantes e e-commerces vão poder usufruir desse serviço, mas também o próprio governo, porque o governo poderá fazer aí cobranças através do Pix de impostos, de taxas, de tributos. Então, dessa maneira, muitas vezes ele vai conseguir até evitar a emissão de algumas guias, por exemplo, os próprios DARFs. A questão é que, aparentemente, o Pix parece ser muito bom para ser verdade. Eu sei que muitos de vocês devem ter pensado isso. Eu também acho que ele realmente é muito bom para ser verdade, tá, gente? Por conta disso, né, por parecer ser muito bom, já tem inclusive algumas teorias que dizem que o Pix ele é um mecanismo que está sendo criado justamente para facilitar a vida da Receita Federal, para que ela consiga monitorar melhor aí as nossas transações financeiras através do sistema bancário. E dessa maneira, o leão, então ele vai conseguir ver de longe aí o que ele vai morder de tudo que a gente faz, né? De qualquer maneira, vale a gente ressaltar que o principal objetivo do Pix e que o Banco Central defende isso, e é óbvio, gente, a gente tem que concordar com isso, é que o Pix ele vai servir como um mecanismo para tornar o mercado mais eficiente e, consequentemente, muito mais competitivo. E é aí que a gente entra no tema central desse vídeo, entendendo que o Pix, muitas vezes, ele vai acabar substituindo um DOC, um TED, um boleto ou até mesmo um cartão de débito, por exemplo. Será que ele não estaria ameaçando, então, o lucro dos bancos? E bom, gente, essas respostas eu quero trazer hoje através dos balanços dos 4 principais bancos que nós temos hoje. Então, os dados que eu quero compartilhar com vocês são justamente algumas demonstrações financeiras referentes aí ao primeiro semestre de 2020, onde nós conseguiríamos fazer uma comparação entre as maiores receitas que um banco tem e entender o quanto essas tarifas podem representar. Vale a gente ressaltar que quando a gente olha a demonstração financeira dos bancos, não tem uma lista específica lá para DOC e TED, mas sim uma linha ali específica que se refere a serviços e tarifas que os bancos cobram e que eles recebem por isso e que podem ir
além de DOC e TED, mas ainda assim eu acho que já vai servir para a gente fazer um comparativo do quanto um Pix pode afetar o lucro e a receita dos bancos. Para começar, eu quero colocar Itaú aqui na tela para vocês, e aqui vocês já devem estar vendo que na maior receita do Itaú, a gente encontra o valor de 134,7 bilhões de reais, e isso se refere às intermediações financeiras, gente. Essas intermediações financeiras, que são as maiores receitas do Itaú, nada mais são do que aquele spread bancário, né? Então, entre quem toma dinheiro emprestado e entre quem investe no banco. Então, quem investe no banco muitas vezes está sendo remunerado a 3, 4%, e quem toma crédito, quem pega dinheiro emprestado, muitas vezes está pagando 15, 20, 30% ao ano, e se a gente olhar para outras linhas de crédito ou até mesmo o cartão de crédito, né, e juros e tudo mais, esse spread ele fica muito maior. Então, a maior receita do banco Itaú é justamente isso. E aí, quando a gente fala da prestação de serviços e rendas de tarifas bancárias, que é onde a gente poderia encontrar DOCs, TEDs e algumas outras tarifas, então a gente encontra um valor de 19 bilhões, o que, claro, é bem menor, né? É uma receita considerável, mas é muito menor do que as intermediações financeiras. Saindo de Itaú, gente, agora eu acho que a gente já pode falar justamente do Banco Bradesco. O Bradesco, como vocês podem ver, a intermediação financeira foi de 47 bilhões de reais, enquanto nas rendas de tarifas bancárias o valor total foi de 4 bilhões de reais, ou seja, quase 10%, né, do valor referente a toda essa receita, a maior fonte de receita que o Bradesco tem. No Banco do Brasil, gente, nós temos então ali a receita de 77 bilhões das intermediações financeiras e apenas 9,6 bilhões da receita de prestação de serviços. E bom, por último, mas não menos importante, nós temos o Santander com 74 bilhões de receitas de intermediações financeiras e apenas 2,2 bilhões de rendas de tarifas bancárias. Então, gente, como vocês podem notar com esses 4 principais bancos que eu trouxe para vocês, é que é óbvio que o Pix ele não vai acabar com o lucro dos bancos, mas ele pode afetar parcialmente esse lucro dos bancos. Isso porque essas linhas que eu mostrei para vocês não estão envolvendo somente o DOC, o TED ou, enfim, as tarifas de um cartão de débito ou de um boleto. Existem outras coisas aí no meio, né? Então não é exatamente esse valor, por exemplo, que deve sumir nas demonstrações financeiras. Mas entendam que sim, o Pix ele pode diminuir um pouco essa linha, mas ainda assim, gente, os bancos devem continuar altamente lucrativos, mesmo mediante toda essa crise que a gente está vivendo, onde o PDD está lá nas alturas dos bancos, ainda assim eles estão entregando lucro. Então sim, eu acho que assim como o Pix, assim como várias mudanças no sistema financeiro que têm ocorrido de uns anos para cá, seja através da criação de bancos digitais e tudo mais, tudo isso tem mudado o sistema financeiro, consequentemente isso muda a estrutura de receitas e lucros dos bancos e aos poucos a gente deve ver algumas mudanças, mas ainda assim eu acredito que eles devem continuar sendo altamente lucrativos, pelo menos da maneira que eles estão operando hoje e com o que a gente pode olhar talvez aí no curto e no médio prazo. De qualquer maneira, agora vocês devem estar perguntando também, beleza, Bea, parece que o Pix é muito bom, parece que ele vai afetar, mas assim, de uma maneira muito pequenininha a receita ou os lucros dos bancos, mas agora a gente quer saber quando que a gente vai poder utilizar esse serviço. Bom, gente, saibam que toda a regulamentação, tudo que tinha que ser feito sobre o Pix foi finalizado e aprovado agora nesse dia 12 de agosto e que a partir do dia 16 de novembro vai ser teoricamente a inauguração oficial do Pix e aí nós poderemos passar a utilizar mais esse mecanismo como maneira de transação ou pagamentos. Essas eram as principais conclusões e informações que eu gostaria de trazer hoje. Eu considero que sim, que o Pix ele tende a ajudar muito a gente no dia a dia, facilitando pagamentos, facilitando as transações, diminuindo os nossos custos, que isso é algo que a gente sempre reclamou e que com os bancos digitais a gente já viu aí uma portinha da esperança meio que se abrindo e agora com o Pix, então isso acaba incidindo também sobre as grandes instituições financeiras. De qualquer
qualquer maneira, eu quero saber qual é a opinião de vocês sobre tudo isso. Então escrevam aqui nos comentários. Se você chegou até o final do vídeo e não deixou o seu like ainda, faça isso. Não esqueçam também de olhar todos os links que eu sempre deixo aqui na descrição para vocês, porque tem muita coisa relevante que pode te ajudar no mundo dos investimentos. E dito tudo isso, então, eu vejo vocês no próximo vídeo.